Colega economista, prezado aluno de economia, prezado internauta, é um prazer estar com vocês novamente hoje, ao vivo, aqui na TV Economista, na sede dos economistas do Brasil, da Ordem dos Economistas do Brasil. É mais um dos milhares de programas que nós já realizamos. Temos aproximadamente 1.300 programas que estão ou nas homepages da Ordem, do Conselho, no YouTube, na TV aberta, com um custo de 1/3 ou inferior, é 20%. O custo é 20% do que uma outra entidade paga para um programa ligeiramente semelhante, bem distante do nosso. Mas, Eduardo, prazer estar aqui novamente, uma quinta-feira. E estamos vendo a continuidade da deterioração da Bolsa de Valores. Já perdeu hoje os 57 mil pontos. Há pouco estávamos com 64 mil. Mas a questão política, as denúncias, as delações do Lava Jato, o medo de que atinja o núcleo duro do governo, tudo isso, é claro, afugenta o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, que é um investidor que está na Bolsa de Valores. Ele compra nos Estados Unidos, ele compra os recibos de depósitos americanos, chamados ADRs, e aqui as ações são segregadas, são compradas, o dinheiro vem em dólares para cá e em reais são transformados, esses valores. E isso é o que jogou a Bolsa para os 64 mil pontos. E esse estado aí digamos assim, de perplexidade, de certa forma, perplexidade por quê? Não há um economista que mereça o nome de economista, não há um sequer que não tenha sido pego de surpresa, no sentido de que esperava, assim como o governo esperava, nós esperávamos que neste último trimestre já houvesse uma mudança na curva do ritmo de crescimento econômico, nos percentuais. E estamos bastante desolados, porque estamos vendo que, muito provavelmente, em outubro, novembro e dezembro deste ano de 2016, também se dê continuidade ao processo recessivo. Esse é um lado extremamente ruim, que afugenta, claro, continuidade da recessão, empresas que vão ter menores receitas, as despesas são mais ou menos fixas, então vão ter menos lucros lá na frente. E a Bolsa trabalha com lucros, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, a ação, a companhia, as pessoas que comandam a companhia e assim por diante. Então, essas projeções, do ponto de vista do crescimento, são muito ruins, já falamos sobre isso anteriormente e iremos falar mais ainda hoje. Mas a notícia melhor, digamos assim, é que, dentro de um quadro ruim, temos a taxa de inflação está tendo, digamos, um comportamento descendente, o que deverá facilitar enormemente a queda da taxa de juros no início do ano que vem, de 2017. E o governo está trabalhando, a equipe econômica do Henrique Meirelles, junto com o presidente do Banco Central, nesses últimos dias, estão colocando uma série de medidas, algumas de curtíssimo prazo, outras de médio, outras de longo prazo, no sentido de destravar uma série de problemas que estão relacionados com o crédito. Hoje o presidente da República está dizendo, e deverá cumprir, é lógico, que os juros do cartão de crédito vão cair pela metade. Então, é uma série de medidas que estão sendo tomadas, mas o crescimento, o aumento do emprego, isso preocupa a todos nós. Como é que você está vendo essa questão? A gente tem comentado que a recuperação do crescimento tem que ser relativizada, que é um processo aí que tá vindo, nós estamos pagando aí por um custo de erros passados, né? Não tão passados, né? Mas
Governo Dilma. Uma gestão muito... E final do governo, do segundo mandato do presidente Lula. Temer. Sim. Do presidente Lula. Perdão, É. presidente Temer. O segundo mandato do presidente Lula. E esse processo realmente não é tão rápido assim, né? O ponto é que o pessoal esperava uma melhora do crescimento, era uma queda bem menor do PIB no terceiro trimestre. Hoje foi divulgado o relatório da inflação, o Banco Central, de forma convergente com as projeções, revisou para baixo a sua expansão esperada para 2017, de 1,3 para 0,8. Eu acho que é uma projeção até bem convergente com o mercado está com projeções 0,70, 0,50, até próximo de zero. Quer dizer, é um crescimento baixo, quer dizer, o governo reconhecendo o crescimento baixo, mas aparentemente indicando que no quarto trimestre agora de 2016 está esperando uma queda de 0,10% em relação ao terceiro trimestre, ou seja, passaria de uma queda de 0,8%, uma queda de 0,1%, ou seja, a recessão já se dissipando, na verdade. Então, me parece que é um sinal que espera-se que nos próximos, pelo menos até o segundo trimestre de 2017, há sinais de algum crescimento positivo. Eu acho que está mais para o segundo trimestre do que do primeiro trimestre de 2017. Então, esse é um ponto aí que foi colocado. Agora, o grande destaque hoje, nessa divulgação do relatório da inflação, foi a entrevista do diretor do Banco Central, o Carlos Viana, diretor de política econômica. Quando foi divulgado o relatório da inflação, o mercado estava precificando, com mais de 80%, que os juros iam cair pelo menos meio ponto em janeiro. E uma pequena parte já apostando que poderia ser até mais intensificado, em 0,75, que é um pouco na nossa linha aí também de espaço de queda de juros. É verdade. E da ordem de economistas. E quando foi divulgado, a expectativa é que a projeção do Banco Central tivesse recuado um pouco mais em relação ao relatório passado, né? Isso caiu, mas em relação à ata, não. A projeção no cenário de mercado para a inflação de 2017, ela ficou constante em 4,7%. Né? E a projeção também, no cenário de referência, também foi mantida constante. Quer dizer, tá na faixa aí de 6,5%. Então, o mercado deu um ajuste para cima da curva futura de juros. Para cima, hoje, o mercado de juros subiu na abertura, em função que não houve uma surpresa positiva adicional em relação... Então, o mercado... então vai dar meio mesmo de queda. Quando aconteceu a coletiva de imprensa com o diretor de política econômica, foi questionada a questão, o IPCA 15 foi divulgado bem abaixo do mercado. IPCA 15 de dezembro, o índice de inflação de dezembro. E realmente o diretor falou que, de certa forma, o IPCA 15 foi surpreendente. Considerando que o IPCA 15 foi 0,19 e a projeção que o Banco Central considerou nesse relatório de inflação é de 0,48, e não me parece que o IPCA nem vai chegar a 0,40, vai ser bem menos que isso, né? Acho que no máximo a metade disso, o Banco Central deverá ter uma inflação projetada no ano de 2016 e, consequentemente, também a base projetada para 2017 menor do que o 4,7. Então, o mercado ainda acredita na queda de 0,75, uma pequena parte minoritária. Dos juros em janeiro. Mas o consenso é que ou o Banco Central intensifica já para 0,75 em janeiro, ou no máximo em fevereiro. Então, de certa forma, o mercado hoje está muito otimista, os fundos hoje, investimentos, venderam bastante, não só a posição em dólar, mas também em posição de juros futuros, longos e médios. Quer dizer, acreditando que a inflação realmente em 2017 tem grandes chances de chegar próximo de 4,5%, mesmo considerando a projeção de queda de juros que está indicada pelo mercado. Então, me parece que esse é um ponto importante para o investimento, para que comece a bater essa queda efetiva de juros, inclusive para ajudar até no mercado de crédito também. Sim, embora... Isso vai melhorando, o custo de capital de giro fica mais barato, que também há uma repercussão indireta da curva dos juros do mercado, na curva do cartão de crédito. Claramente, esse repasse sempre é menor, mas as medidas que o Banco Central e o Ministério da Fazenda estão implementando são medidas para tentar aumentar a liquidez, reduzir o custo de capital de giro para o empresário, e, consequentemente, poder, na verdade, ter juros mais baixos no financiamento na ponta.
Então, aparentemente, estamos com um sinal negativo, a economia é realmente fraca, caminhando aí mais perto de 0,5% do ano que vem, mas a inflação realmente com uma boa expectativa, bem mais, o Banco Central mais otimista, e lembrando que esse relatório de inflação foi realizado com informações até o dia 9 de dezembro. Ou seja, Já não incorporava essa prévia ainda não do IPCA. incorporava o IPCA 15 de dezembro. Ele foi mais baixo que o mercado projetava e, com certeza, que o Banco Central projetava. Essa prévia do IPCA veio com um número Exatamente. Então, extremamente baixo, o mais baixo desde 1998, se não me falha a memória, por mês de dezembro. exatamente. Então, eu acho que o mercado está projetando aí uma queda de juros mais forte. Obviamente, a Bolsa não está captando tanto esse efeito positivo de queda de juros, porque tem essa variável que o senhor comentou aí, a variável política. Incerteza, que realmente é uma variável importante, que pode definir várias direções, até impactar reformas. Mas pela ótica de inflação, mesmo que o fiscal não ajude tanto no curto prazo, não há por que não reduzir juros. Os juros têm espaço para cair bem pela inflação, que é o objetivo central do Banco Central. Então, obviamente, a Bolsa está esperando notícias boas na parte fiscal e uma estabilidade política, para justamente ela reagir da mesma magnitude que aconteceu nos juros futuros. Então, os juros futuros estão muito atrelados aí, na minha avaliação, à queda da inflação, principalmente nos curtos, mas a curva longa, claramente, em algum momento, ela vai ter que haver uma estabilidade política e uma melhoria fiscal ou seja, uma aprovação da reforma da Previdência para que a curva de juros longa continue caindo aí por um juro real mais compatível com o primeiro mundo. Estamos vendo um trabalho incessante, né, por parte da equipe do Henrique Meirelles. Incessante por quê? Porque todo o trabalho político foi realizado com a PEC 241. Depois com a PEC 55, que é a PEC do gasto, está aprovada, essa é uma emenda constitucional, já faz parte da Constituição brasileira, não há mais o que se falar. Mas a reforma da Previdência, as linhas gerais já foram colocadas, estão sendo discutidas, e é claro que uma reforma da Previdência vai, sim, mexer com milhares de pessoas, milhões de pessoas. No setor público, eu me lembro, se não me falha a memória, foi no finalzinho do mandato do Fernando Henrique Cardoso, 1999, algo assim, 2000, algo assim. Início do segundo mandato. No segundo mandato, né? Mandato. Ao final do segundo mandato. Houve a reforma do serviço público, e quando eu fui, digamos, se eu me aposentasse naquela ocasião, que não foi o que aconteceu, me aposentei pela compulsória, né, e me aposentei entre aspas, porque continuo lecionando na USP, com muito prazer, né, que eu tenho minhas aulas semestrais como professor sênior da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia. Mas eu lembro que se tivesse que, diz assim, bom, qual é a tua decisão, a escolha? Eu quero me aposentar. Aí, fazendo os cálculos, me disseram, olha, caso você queira se aposentar, você vai ter que pagar um pedágio, suponha de mais 1 ano e meio. Para outros eram mais 6 meses, para outros eram mais 5 meses, para outros eram 2 anos. Caso você queira se aposentar, você vai ter que esperar um pouco. Então, conforme as regras, é claro que, dependendo nas regras de hoje, é claro que as pessoas vão procurar trabalhar mais ou vão trabalhar menos. E eu estou vendo que há um exagero, aqueles que são contra, dizem coisas exageradas, até políticos que merecem um certo respeito, dizem coisas aparentemente absurdas. Hoje, Eduardo, ninguém recebe o teto da Previdência. A pessoa se aposenta, o teto é X, e, na verdade, ele nunca alcança o teto hoje, porque ele vai ter um reajuste, o valor da Previdência vai ser
em linhas gerais, vai ser pela média das contribuições dos últimos anos, etc. Então, não existe, provavelmente, ninguém que está com o teto. E as críticas desse pessoal que caiu fora do governo, as críticas são do tipo, para o sujeito alcançar o teto, ele tem que trabalhar 49 anos. Mas ele não alcança o teto hoje. É mais ou menos igual aquela questão da saúde, a PEC da saúde. Você vai reduzir os gastos de saúde. Mas como vai reduzir os gastos de saúde? Se em 2012, 2013, 2014, 2015, caso tivesse sido aplicado a PEC, agora já aprovada, os gastos de saúde teriam sido maiores. Exatamente. Ou seja, é um pessoal que vai chutando, tentando enganar a população. São outras regras, não são regras pela média, são regras que dá o piso e dá o teto. Entre o piso e o teto, a pessoa vai ou fica com o piso ou tenta um valor maior. Para ter um valor maior, trabalha um pouco mais. Não quer dizer que ele vai trabalhar até os 90 anos, isso... E agora, no dia de hoje, já estão sendo o presidente, com jornalistas, fez um balanço bastante interessante sobre todas essas medidas que tomou, e está lançando ideias também sobre a questão da reforma trabalhista, que há uma série de entraves, principalmente no que diz respeito às horas extras, e há problemas gravíssimos com muitas empresas, que a pessoa todo dia trabalha 6 horas, mas faz 2 horas extras. Isso, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, é algo extremamente danoso para o empresário. E uma ideia extremamente importante é a ideia de que você tem uma questão que é o fato de que você vai poder ter um reajuste de acordo com o que foi combinado com o empresário. Então, se os funcionários fizerem um acordo com a empresa, esse acordo com a empresa vai prevalecer sobre a lei. Ou seja, os acordos entre as partes vão ter valor de lei. Não vai ser necessário ir para o judiciário, para esse complexo mundo da Justiça do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, que é um mundo à parte. Um mundo à parte. É um mundo onde a delação mais precária prospera, a mentira prospera. O cara vai lá, conta um monte de lorota e, em nome da justiça social, as lorotas vão passando para frente. É só levar uma testemunha. Eu já relatei aqui, nós temos a nossa funcionária aqui, a dona Cida, ela estava recentemente no metrô e 2 moças estavam conversando. E, olha, eu fui mandado embora. Fui mandado embora? Não vou receber coisa alguma, não sei o quê, são meus direitos. Mas como assim? Denuncia teu chefe por assédio sexual. Mas ele não fez nada. Não importa, denuncia. Eu sou tua testemunha. Eu ouvi ele. E assim, isso prospera. Então, se as relações entre as partes forem no sentido de que combinamos isto é lei, e não há necessidade de ir para a justiça, as coisas vão melhorar e muito. Você vai dar mais certeza, maior confiança, vai mitigar o risco da relação contratual entre o empregador e o empregado. Isso é uma das ideias que estão sendo lançadas. Essa reforma, a trabalhista está sendo encaminhada, mas ainda é um processo talvez um pouco polêmico também. Assim como é a da Previdência. Não? Agora, hoje eu vejo assim, entre a reforma trabalhista e a Previdência, o que vai definir, né, essa continuidade da queda de juros, principalmente esse ambiente mais, digamos, mais propício e positivo para a atração de investimento, vai ser a aprovação da reforma da Previdência até o 1º semestre de 2017. Vai ser fundamental. É óbvio que nós estamos agora numa fase de recesso, agora que vamos ter do Judiciário, Legislativo, né, do próprio Executivo, muita gente sai de férias, mas esperamos que no 2º trimestre seja o período assim que eu vejo crucial.
que nós vamos ter ainda um desemprego ainda um pouco ainda elevado, na faixa de 13%, até temos comentado 13%, 13,5%, mas os juros já começando, já vindo já com 2 quedas aí do primeiro trimestre, né? Então, me parece que é um cenário que pode se configurar talvez positivo para a Bolsa, né? Olhando para frente, Sim, né? sim. Se essas reformas avançarem. Hoje a Bolsa perdeu já praticamente, aí, digamos assim, não chegou a 10 mil pontos, mas já perdeu praticamente 8 mil pontos Sim. dos 65 mil pontos que chegou aí um pouco antes do Trump, da vitória do Trump. Então, me parece que quase 20%. esse que eu acho que é um momento interessante de você visualizar as chances desse cenário. Tem um cenário que você pode ficar meio flat, né? Meio estagnado em função de postergação do crescimento, postergação de aprovação de reformas, estabilidade política ainda é mantida por mais tempo. Então, isso vai ficar um pouco, o mercado pode ficar... Mas se esse negócio der uma virada, é um momento importante, a crise pode dar uma boa oportunidade. No cenário internacional, hoje saíram também importantes, 2 indicadores importantes aí, inflação americana e algumas sondagens nos Estados Unidos. Inflação americana mostrando que está recuperando, está voltando. A inflação, o núcleo anualizado do personal consumer, dos gastos de consumo, que é a inflação que o Banco Central olha com mais carinho para a meta dele, tolerável, já está em 1,7% ao ano, que é perto do 2% ao ano, que é a meta tolerável pelo Federal Reserve. Então, é um sinal claro que é consistente essa alta do juros americano, que aconteceu em dezembro, deverá continuar. Aparentemente, não há ainda uma pressão acelerada da inflação, ela segue subindo, recuperando, mas sem aceleração, o mercado continua mantendo uma aposta de 3 ou até 4 altas de juros em 2017. O crescimento americano, consequentemente, vai ser mais próximo de 3,5% do que 2,5%, quer dizer, um crescimento mais robusto em 2017. Vamos estar com uma posição mais próxima pelo emprego do que esse ano. Preço do petróleo aí também mantendo aí um nível razoável. O Japão, saiu hoje outro relatório do governo mostrando uma reavaliação positiva da economia para o ano que vem. Então, os sinais no exterior até que são até razoáveis, bem melhores, até um pouco melhores que esse ano. O Brasil é que tem que agora aproveitar esse momento que a economia mundial começa a dar alguns sinais um pouco melhores para fazer as reformas e atrair esse investimento. Acho que esse primeiro semestre de 2017 é um semestre que eu vejo como crucial para o ano. Quer dizer, ele é que vai definir se vamos ter uma recessão novamente em 2017 ou não. É interessante também lembrar, Eduardo, que o presidente Temer disse, a meu ver, 2 coisas extremamente importantes do ponto de vista das famílias. Se nós olharmos as pesquisas sobre endividamento das famílias, não é de hoje, já de anos atrás para cá, esse endividamento é muito acentuado, no sentido de que aproximadamente 62% das famílias estão endividadas. E 70% desse endividamento é cartão de crédito. É a questão do valor mínimo do cartão de crédito. Qual é a medida que o presidente Temer já disse hoje que vai ocorrer? Que esses juros do cartão de crédito vão diminuir. Se esses juros diminuem, vai haver um alívio do ponto de vista do pagamento dessa fatura por parte dos devedores. Porque não há a menor dúvida de que o fato da família brasileira, em sua grande maioria, estar fortemente endividada, que isso está inibindo qualquer reação por parte da despesa de consumo. Consequentemente, também o empresário fica mais cauteloso em investir. Mais cauteloso em investir. A demanda é menor. Por outro lado, ele também acenou e disse que isso vai ocorrer, talvez uns 10 bilhões sejam injetados aí, ou mais, diz que não vai ter risco algum com relação ao destino do FGTS, que são aquelas contas de pessoas que estão há pelo menos 3 anos sem ter um registro em carteira assinada, e desse período para cá,
ou até 2015, final de 2015 para trás, os valores do FGTS estão inalterados, ou seja, as contas são inativas. E ele vai dar oportunidade para que as pessoas possam sacar parte do que tem para pagar dívidas ou fazer o uso melhor desse dinheiro. Isso também vai ser um alívio do ponto de vista do endividamento das famílias brasileiras. Pode ser que encurte o prazo, digamos, de fato, para o que você acabou de falar, que seria a retomada do crescimento. Quer dizer, se a família brasileira pagar menos juros sobre o cartão, vai sobrar um certo dinheiro para fazer outras compras. Se ele pegar o FGTS para algo, reforma da casa, algo que ele possa utilizar, ele vai movimentar a economia. Então, a ideia de que temos, sim, o governo fortemente endividado e que é necessário fazer o equilíbrio das contas públicas, isso é pacífico. Mas que temos também a família brasileira fortemente endividada e que esse endividamento deve ser reduzido de alguma forma, e a melhor forma são os juros. Diminuição dos juros e encontrar um dinheirinho extra que vem do FGTS. Mas a conta está inativa há 3 anos. Me parece medidas extremamente importantes para dar um fôlego para os gastos de consumo se reativarem mais rapidamente. Eu olho os ativos do mercado, eu percebo que o mercado de juros, o mercado de dólar, nos últimos dias, está sinalizando o seguinte: olha, no exterior, por enquanto, não estamos visualizando grandes riscos, mesmo com o Trump na presidência dos Estados Unidos. Ou seja, não vai ter uma elevação acelerada do juro americano, não vai ter uma inflação acelerada, os juros vão subir paulatinamente e não se espera grande surpresa na política fiscal americana, grande expansão de gastos. Senão o dólar teria subido muito. E se vê que o dólar está se mantendo aí, agora, os últimos 3 dias caiu para 3,35, agora voltou hoje um pouco. Quer dizer, ele está ali, ele está 3,30, 3,40, mas também não sai dessa vizinhança já há umas 2 semanas. O mercado de juros, que se você olhar bem, o mercado de juros só caiu, desde fevereiro ele só veio caindo. Claramente tem meses que ele sobe um pouquinho, uma semana ele sobe, a trajetória de queda de juro real. Isso é sinal que houve um sucesso da política monetária, principalmente com a entrada do ILA, para cair a inflação e para convergir, para o mercado acreditar que a inflação está caindo também. Quer dizer, isso foi um resultado. Eu acho que isso já veio para ficar. Então, a Bolsa hoje parece que ela se deslocou um pouco do mercado de juros de dólar. Quer dizer, ele olha mais a percepção fiscal também, não só a inflação, ele olha a questão doméstica. A Bolsa está muito influenciada agora, que eu acho, pelo risco político e o risco fiscal, sendo que o risco fiscal e o político estão muito atrelados. E da permanência do núcleo duro do governo e da própria a presidência da República. Né? Então, você vê, essa queda dos pontos que teve da Bolsa, isso pode ser ajustado agora. Obviamente, essa estabilidade política, eu não sei se ela vai ser resolvida rapidamente, né? Porque, pelo lado econômico, não há notícias positivas do setor real, pelo menos verdade. Até ali, depois do Carnaval, ali. Mas o que é importante é que o governo mantenha essa base de apoio que, a princípio, está mantida. Pelo menos o líder do governo na Câmara está apontando isso, o líder do Senado. Então, ou seja, eventuais saídas de ministros, saídas de nova reeleição da Câmara e do Senado, que serão importantes também para definir esse jogo do apoio político para o segundo trimestre. Enquanto mantiver a base, eu estou assim, acho que a reforma vai ser aprovada em algum formato, né? Não vejo a reforma. Se a reforma não for aprovada, realmente temos uma grande chance de ter uma recessão. Sim. Quer dizer, pode ter um PIB negativo, pode ser menor que 2016, mas é uma recessão adicional. Teríamos 4 anos seguidos de queda do PIB negativo. Em 2014 foi praticamente negativo, foi um zero, mas 15, 16, 17. Então, esse risco fiscal político é que são hoje as variáveis fundamentais para que a Bolsa retome aquele outro patamar em direção.
há pessoas já apostando que o segundo semestre a Bolsa ela volta com mais força. Agora, isso eu vejo, pela minha experiência de mercado, eu já vi esses movimentos acontecerem de forma antecipada. O mercado antecipar aprovações ou até frustrações, e isso vai acontecer, que eu vejo aí, o segundo trimestre é o trimestre que eu vejo para definir se vai ser recessão ou se vai ser um crescimento moderadamente positivo na linha que o Ministério da Fazenda e o Banco Central estão apontando. Ok, Eduardo. Acho que temos que dizer para o nosso querido colega economista, aluno de economia, internauta, que a Ordem dos Economistas do Brasil está já com um boletim eletrônico, com vários artigos muito interessantes sobre a conjuntura atual e sobre questões da Previdência. E o próximo deverá também conter questões relacionadas com o mercado de trabalho e outros temas extremamente importantes para a sociedade brasileira como um todo. No mais, dizer para o nosso querido telespectador aqui, nosso internauta, que estamos às vésperas do Natal e que a gente deseja um Feliz Natal aí com aconchego da família, com muita saúde de todos, e estaremos de volta na semana que vem, que a gente aqui não para. E na expectativa de 2017 temos um crescimento positivo realmente do PIB. É verdade. Isso desejaremos já na próxima semana, que já estamos chegando no final do ano. Mas, por enquanto, agradecer a você, meu caro colega economista, que acompanha as nossas ações aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Já temos, como disse no começo, mais de 1.300 programas gravados sobre temas importantes para a nossa categoria, e tenha certeza, quem representa o economista brasileiro é a Ordem dos Economistas do Brasil. Grande abraço a vocês, Feliz Natal e até a próxima segunda-feira.